Olá, meu nome é Alice Jorge e eu sou sócia da área tributária do Coimbra Chaves e Batista Advogados. Seguindo nos nossos vídeos sobre o AD-RAT, aquela contribuição adicional do RAT para custeio de aposentadorias especiais, hoje nós vamos falar sobre a decisão do STF no tema 555 de repercussão geral e sobre os possíveis meios de prova da eficácia de equipamentos de proteção individual na redução dos níveis de exposição do trabalhador a ruído no ambiente de trabalho. Como foi comentado no primeiro vídeo desta série, a contribuição adicional ao RAT, o AD-RAT, incide apenas sobre a remuneração de empregados que estejam efetivamente expostos a agentes nocivos e em níveis tais que permitam a concessão de aposentadoria especial, aquela aposentadoria com menor tempo de contribuição. Nos casos em que há fornecimento e uso de EPIs ou EPCs, os equipamentos de proteção individual ou coletiva, estes equipamentos eles podem ter como efeito a neutralização ou a redução dos níveis de exposição, o que afasta o direito à aposentadoria especial. Por essa razão, são inúmeras as ações judiciais em que se discute a eficácia dos equipamentos de proteção e os impactos do seu fornecimento e uso no direito dos segurados à aposentadoria especial e no dever dos empregadores de pagar a contribuição adicional ao RAT. O STF apreciou este tema em 2014 em uma causa que foi movida por um segurado contra o INSS e foram ali fixadas duas teses. A primeira tese é no sentido de que o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI ele for realmente eficaz para neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional para a aposentadoria especial. Já a segunda tese, o que ela diz? Ela diz que, na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador no PPP, que é um documento, o Perfil Proficiográfico Previdenciário, que diga que há eficácia no equipamento de proteção individual, ela não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. Para a fixação da primeira destas teses, ou seja, a tese de que o EPI eficaz afasta o direito à aposentadoria especial, o STF considerou que, se há neutralização ou redução dos níveis de exposição para dentro de limites toleráveis, então o empregado que utiliza o equipamento de proteção ele não estará efetivamente exposto aos agentes nocivos, não para além dos limites aceitáveis. E, portanto, ele não se sujeitará às consequências danosas da exposição, que são justamente o que justifica uma aposentadoria com menor tempo de contribuição. Mas, especificamente em relação ao ruído, o STF já decidiu o quê? O PPP sozinho não é prova suficiente da eficácia do EPI. Por quê? Porque o mero fornecimento do equipamento não é suficiente para garantir que houve efetiva e adequada utilização pelos empregados e também porque o equipamento de proteção atua apenas em relação a efeitos auditivos do ruído. E o ruído ele tem também possíveis efeitos extra-auditivos com potencial para afetar o corpo humano como uma decorrência da vibração do som. Então, em relação à utilização adequada, o STF entendeu que há um risco de que o EPI não seja submetido a condições ideais de limpeza, de manutenção, de troca, bem como que os empregados não tenham recebido treinamento para sua correta utilização. E aqui é importante a gente reforçar mais uma vez, como foi destacado já no primeiro vídeo dessa série, que o STF ele não fixou nenhuma tese no sentido de que a eficácia do EPI na mitigação do ruído não pode ser provada por nenhum meio. O que foi fixado foi apenas que o PPP não é uma prova suficiente desta eficácia. Então, quais seriam os possíveis meios de prova para se demonstrar que o EPI é utilizado adequadamente pelos empregados de uma empresa? Para além dos laudos, dos programas que são característicos da medicina e segurança do trabalho, e aí nós temos LTCAT, PPRA, PGR, PCMSO, PCA, nós podemos também fazer essa prova demonstrando que foi oferecido treinamento, que foi realizada a troca, a manutenção periódica dos equipamentos, a fiscalização do uso destes equipamentos e o acompanhamento da saúde auditiva dos trabalhadores, de modo que seja possível comprovar que os empregados fazem uso adequado do EPI e que, como decorrência desse uso, eles não têm sofrido impactos negativos em sua audição.
Também é possível contratar laudos auxiliares para medir os níveis de ruído a que estão expostos os empregados já em uso do EPI. Então, é possível medir o nível de exposição já com o EPI tendo sido colocado pelo próprio empregado, da mesma forma como eles fazem em sua rotina, ou seja, sem auxílio, sem orientação de terceiros, para se ter ali uma medição da efetiva exposição no ambiente de trabalho. Em resumo, o PPP, ele realmente não é prova suficiente da eficácia do EPI, pois a entrega do equipamento não é o bastante. É necessário toda uma cultura organizacional para garantir o seu uso adequado e consequente efetividade. A realização desta prova, ela é um ônus, mas ao mesmo tempo ela é um direito do contribuinte. A presunção de ineficácia do EPI, se admitida, ela só pode ser relativa. Não se pode admitir uma presunção absoluta, sob pena de se violar a primeira daquelas duas teses que foram fixadas pelo STF no tema 555, e de se violar também o texto expresso da nossa Constituição brasileira, porque ela somente admite a concessão de aposentadoria especial se houver efetiva exposição a agente nocivo. Para os efeitos extrauditivos, por sua vez, é preciso que a decisão do STF seja interpretada em conjunto com os estudos técnicos e científicos que se seguiram ao julgamento e que confirmam as suas conclusões no que se refere à existência dos efeitos extrauditivos, mas também identificam os níveis a partir dos quais estes efeitos são potencialmente nocivos. A Receita Federal, ela tem considerado em suas fiscalizações e autuações o limite de tolerância de 85 decibéis para o agente nocivo ruído, em conformidade com a NR15. Por outro lado, estas mesmas autoridades fiscais têm desconsiderado totalmente o efeito redutor da exposição decorrente do uso de EPI eficaz, em uma interpretação equivocada da decisão do STF no tema 555. O limite de 85 decibéis é previsto especificamente para os efeitos auditivos, que são aqueles mitigáveis pelo uso do EPI. Para os efeitos extraauditivos, há um laudo da ABNT datado de 2019, ou seja, após o julgamento do tema 55 do STF, que atesta que ruídos inferiores a 120 decibéis são desprezíveis para fins extraauditivos, pois a parcela de ruído que é transmitida via ossos e tecidos, ela é de 40 a 50 decibéis menor. A pele e os músculos funcionam eles próprios como um EPI. Além disso, para além do estudo da ABNT, nós temos uma extensa literatura no mesmo sentido. Ou seja, estudos posteriores à decisão do STF confirmam a premissa que foi considerada pela Corte. O ruído, ele tem realmente efeitos extrauditivos que não são mitigados pelo EPI. Contudo, esses efeitos somente ocorrem a partir de um determinado nível de exposição, que é muito superior àquele aplicável aos efeitos auditivos. Porque, ao contrário do que ocorre no canal auditivo, na exposição de ossos e tecidos há uma barreira natural para o ruído, a pele e os músculos, que funcionam como se fossem um EPI. Então, abaixo de 120 decibéis, não há que se falar em exposição relevante para fins extraauditivos. E sobre esse ponto, é importante lembrar que a própria decisão do STF afirma que a tese em relação ao ruído é uma tese provisória e que deve ser revisitada com o avanço da técnica. A par disso, é bom repetir, mais uma vez, o STF ele não fixou nenhuma tese no sentido de que não cabe prova da eficácia do EPI na mitigação da exposição a ruído. E ele tampouco tratou de quais seriam os níveis de ruído a serem considerados para avaliar uma exposição sob ponto de vista, seja auditivo, seja extraauditivo. Embora o entendimento da Receita Federal, decisões até então proferidas pelo CARF tenham sido desfavoráveis aos contribuintes e adotem o entendimento de que a presunção de ineficácia do EPI no caso do ruído seria absoluta, a correta aplicação da decisão do STF no tema 555 impõe que se admita a possibilidade de prova da eficácia do EPI. Este é um tema que certamente ainda será apreciado pelos tribunais.